Olá, pessoal. Eu sou a doutora Adriane Bramante, presidente do IBDP, e estou aqui com o professor diretor Diego Cheruli, falando um pouco sobre a reforma da Previdência que acabou de ser apresentada ao Congresso, a PEC 6 de 2019. A ideia aqui é trazer os aspectos gerais sobre a proposta da reforma e o que ela traz de conteúdo em relação à Previdência Social. Professor Diego Cheruli, o que você fala sobre essa proposta, o que você acha sobre isso? Então, olá pessoal, como nós vimos, né, Adriane, a proposta assustou o Brasil inteiro, não só os especialistas, mas também os políticos, que as bases aliadas do governo estão bem díspares, e em especial a sociedade, porque as regras ficaram muito duras. E a primeira regra que nós temos que ter em mente em relação a essa reforma é que não tem regra. Né? Muitas das vezes nós ficamos analisando, ela aumentou para 65 anos do homem, 68, ela não fez nada. A regra geral não põe regra nenhuma. Exatamente. A regra geral desconstitucionaliza por completo as regras previdenciárias e ela cria 3 outras regras, que é a regra geral, Olá, pessoal. Eu sou a doutora Adriane Bramante, presidente do IBDP, e estou aqui com o professor diretor Diego Cheruli, falando um pouco sobre a reforma da Previdência que acabou de ser apresentada ao Congresso, a PEC 6 de 2019. A ideia aqui é trazer os aspectos gerais sobre a proposta da reforma e o que ela traz de conteúdo em relação à Previdência Social. Professor Diego Cheruli, o que você fala sobre essa proposta, o que você acha sobre isso? Então, olá pessoal, como nós vimos, né, Adriane, a proposta assustou o Brasil inteiro, não só os especialistas, mas também os políticos, que as bases aliadas do governo estão bem díspares, e em especial a sociedade, porque as regras ficaram muito duras. E a primeira regra que nós temos que ter em mente em relação a essa reforma é que não tem regra. Né? Muitas das vezes nós ficamos analisando, ela aumentou para 65 anos do homem, 68, ela não fez nada. A regra geral não põe regra nenhuma. Exatamente. A regra geral desconstitucionaliza por completo as regras previdenciárias e ela cria 3 outras regras, que é a regra geral, a regra transitória e a regra de transição, que são coisas diferentes, né? Por isso que é importante nós observarmos essas questões que estão sendo apresentadas, porque nós teremos nesta proposta uma regra transitória que será definida depois por uma lei complementar. Isso acaba fragilizando os direitos sociais hoje previstos na Constituição Federal, porque deixa a cargo de uma lei complementar as regras que efetivamente serão aquelas regidas pela Previdência. Então, nós tiramos da Constituição esses direitos sociais e deixam a cargo de uma lei complementar que tem muito mais facilidade para ser aprovada no Congresso Nacional. Uma proposta de emenda constitucional, ela tem toda uma tramitação legislativa mais difícil, porque ela precisa de 2 turnos das casas do Congresso, 3/5 do total de deputados na Câmara, 3/5 do total de senadores no Senado, para que ela seja aprovada. Enquanto que uma lei complementar, a forma de aprovação dela é diferente, ela precisa de maioria absoluta, a tramitação legislativa é mais fácil, mais rápida do que uma proposta de emenda constitucional. E é verdade, mas vale desmistificar uma intenção que muitos falam que essa lei complementar poderá ser alterada por medida provisória. Ela não pode. Lei complementar não pode ser alterada por medida provisória, mas por procedimento legislativo regular. Tá? Até uma das propostas que o IBDP vai fazer, e já vem conversando com deputados alinhando isso, é justamente de incluir no texto constitucional que esta lei complementar previdenciária, essa super lei da Previdência, como já é apelidada, né, que ela vai ser enorme, que ela não seja alterada ao arbítrio aí do político, ao bem-estar e à boa vontade de quem quer que seja. Que ela sofra a mesma tramitação de uma PEC, ou seja, CCJ, Comissão Especial, 3/5 em cada casa em 2 turnos, depois promulgação. Exatamente. Porque assim nós temos mais controle. E além disso, ter estudos técnicos no Brasil. Parar de usar essas equiparações, né, internacionais com realidades sociais diferenciadas. Então nós precisamos passar a adotar o sistema, adequar o sistema à nossa realidade, não à realidade estrangeira, que não é necessariamente a nossa realidade social. Então,
a gente precisa ter em mente que as regras da proposta da PEC 6 de 2019, ela traz regras de transição e regras transitórias, porque tudo será definitivamente apresentado por uma lei complementar. Nós precisamos diferenciar essas questões, porque são fundamentais, na verdade, para nós entendermos o que vem aí com as reformas previdenciárias. É verdade. É bom só mencionar essa questão das três, né, que o pessoal não entende. Transitória, regra de transição e regra transitória. A regra de transição vai ser aquela após a aprovação de tudo, né? Para quem quer se submeter às regras anteriores de concessão de benefício, vai ter que cumprir aquela regra de transição para poder se aposentar naquela regra anterior. A regra transitória é entre a aprovação da PEC e a aprovação da lei complementar. Nesse interstício de tempo, a regra que vai valer vai ser a regra transitória e não a regra de transição. E ainda depois tem muita discussão sobre isso, mas que vai ser objeto de outra abordagem. Nós teremos 3 tempos. Uma regra que vai valer até a publicação da emenda, uma regra entre a publicação da emenda e a lei complementar e um novo tempo após a publicação da lei complementar. E quais são essas regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral? Nós tivemos 3 regras apresentadas, 3 regras de transição para o regime geral. Uma regra de transição, que é a regra com pontos, onde o homem tem que ter 96 pontos, começa em 2019 com 96 pontos, a mulher com 86 pontos, desde que tenham 35 anos de tempo de contribuição o homem e 30 de contribuição a mulher. Então, eu preciso ter esses pontos mínimos e esses pontos eles serão progressivos. A cada ano aumenta 1 ponto nessa regra. Isso vai até 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem em 2033, mais ou menos. Ou seja, essa é uma regra de transição, vamos chamar aqui de regra de transição 1. Regra de transição 2 é aquela vinculada a uma idade mínima. A PEC já traz de imediato uma regra de idade mínima de 56 anos para a mulher e de 61 anos para o homem, tendo que ter também 30 anos para a mulher e 35 de tempo de contribuição. E isso também se estende até alcançar ali 62 anos para a mulher e 65 para o homem, que seria a regra transitória permanente, que será submetida a uma lei complementar que pode alterar esta regra. E a regra de transição 3 é aquela em que aquele que está há 2 anos da aposentadoria, ou seja, a mulher com 28 anos e o homem com 33, poderão se aposentar sem idade mínima ou sem os pontos com esta regra, desde que cumpra 50% de pedágio do tempo que falta para completar os 30 ou os 35, mais um fator previdenciário que será aplicado nesta última regra de transição 3. E é interessante essa questão das regras, né, Adriane, que nós costumamos dizer que o Brasil, o modelo constitucional brasileiro, ele não obriga o legislador a criar uma regra de transição, porque não se respeita, não é direito adquirido, a expectativa de direito não é considerado como direito adquirido. Até o próprio Supremo já disse que não existe direito adquirido sobre essa expectativa sobre o regime jurídico único, né? Então, nessa linha, nós temos que ver que essa regra de transição proposta, na verdade, ela não é uma transição, ela basicamente já é a regra geral sendo imposta. A transição está para quem está menos de 2 anos da aposentadoria. Para quem está há mais de 2 anos, qual seria a vantagem de entrar na regra de transição, considerando que o cálculo ainda é o mesmo? Sim. Que o cálculo em todas essas regras é aquele que você vai fazer apurar o salário de benefício, que é a média aritmética dos 100% de salário de contribuição de 94 até a data do início do benefício, aplicar o coeficiente de 60% e mais 2% a cada ano que superar os 20 anos de contribuição mínima. Então, qual a lógica? Se nem o cálculo do benefício, que é o mais prejudicial nesse momento, né? Ele não vai alterar, não vai ser benéfico ao segurado, qual a lógica de se entrar nessa regra de transição? Na verdade, a regra de transição está te impondo as regras gerais, já nesse momento, que serão ainda arbitradas, né, por lei complementar, mas já estão te aplicando de imediato, não tem vantagem nenhuma aí, em tese, nessa regra de transição, exceto na última, né? Sem dúvida. E mesmo assim, nós temos 3 regras de transição e há aqueles que não entram em nenhuma delas. Sim. Por exemplo, se eu tiver um segurado com 52 anos de idade e 2 anos e meio faltantes para aposentadoria,
ele não está na regra 1, porque ele não tem os pontos, não está na regra 2, porque ele não tem a idade, não está na regra 3, porque ele está há mais de 2 anos da aposentadoria, faltam 2 anos e meio. Com 52 anos de idade, ele terá que trabalhar até os 65, porque ele cai na regra permanente e, portanto, ao invés de 2 anos e meio, terá que trabalhar 13 anos. Ou seja, aqueles 32 anos e meio de contribuição não valeram para nada. A regra, na verdade, acaba excluindo esses segurados que estão na iminência da aposentadoria e não tem um percentual importante de tempo de contribuição e, portanto, não se submetem a nenhuma dessas regras, ele estaria fora dessa transição. É uma transição que não transita. Não transita. Não inclui, pelo contrário, ela exclui. Existe até uma proposta de transição, Adriane, que foi apresentada pelo Gabinete do General Mourão, né? Que foi apresentada ao gabinete, né? Em que essa regra de transição considerava um percentual em cima do tempo de contribuição já obtido, né? Essa parte foi excluída, né, do texto e por isso que gerou essa disparidade, porque não se respeita o vínculo da pessoa, embora, lembrando, o legislador não está obrigado a respeitar, claro, né? Mas ele não respeita, não garante essa segurança jurídica e, obviamente, destrói por completo a confiança legítima do cidadão no sistema de proteção social. E o mais gravoso de tudo é a questão do cálculo. Eu tenho, por exemplo, um segurado que tenha 61 anos de idade e 34 de contribuição. Ele estaria nas 3 regras de transição, vamos dizer assim, ele tem a idade, ele tem o tempo, então, e ele tem faltando menos de 2 anos para aposentadoria. Se ele esperar 1 ano, ele vai completar os 96 pontos e pode se aposentar pela regra atualmente vigente com 100% da média, de 80% dos maiores salários. Com a publicação da emenda, ele terá uma redução de 30% na sua média. Por quê? 10% pela aplicação do fator previdenciário, porque ele vai pegar um fator de 0,90. E como a regra agora pega 100% de tudo que ele contribuiu, isso gera uma redução na média em torno de 20%, ou seja, em razão de 1 ano, ele terá uma redução na renda dele de 30% na média. Isso é privilégio? Boa pergunta, né?